Pergunto para vocês, hoje, algum líder religioso, cumpre estas qualificações bíblicas para o apostolado, para o ministério apostólico? Não. Não. E eu vou tratar disso mais à frente. Então a gente perceba bem, os discípulos precisavam estar com Cristo, ter andado com Cristo, ter sido chamados pelo próprio Jesus, ou escolhidos pelo Espírito Santo, foi o caso aqui de Matias, mas Matias cumpria os outros requisitos, né? Precisava ter participado, visto Cristo ressurreto, ou seja, ele tinha que ser daquela época, ele tinha que ser um discípulo daquele tempo, um discípulo contemporâneo de Jesus. Resumindo, é isso. E a gente percebe que hoje nós não temos pessoas que preenchem essas qualidades. Até porque Jesus fala lá em João 15,16, que não foste vós que escolheste a mim. Olha o que está escrito lá. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos concede. Então é Cristo quem chama. E nos chama hoje também. Nos chama para servir, é claro. Nos chama para ser mestres, doutores, pastores, mas não na condição hierarquizada um sobre o outro. Então o presbítero, biblicamente, ele não é superior ao diácono. O pastor não é superior ao presbítero. O bispo não é superior ao pastor. Eles ocupam funções diferentes. Biblicamente, o bispo era aquele que supervisionava uma série de igrejas. Então ele era um pastor que estava, ou um presbítero, que tinha a responsabilidade de jurisdicionar algumas igrejas que estavam ali. Ou seja, ele tinha o trabalho de reunir o concílio, ele tinha o trabalho de receber as cartas apostólicas, ler diante da igreja, conduzir a vida eclesiástica da igreja, mas sempre numa questão de administrativa. Ele não era superior. O que a gente vê hoje? A gente vê hoje igrejas organizadas de forma hierárquica. Então o obreiro é menor que o diácono, o presbítero está maior que o diácono, o pastor é maior que... Então, eu chamo a atenção para isso. Não quero dizer que você precisa largar a sua igreja ou confrontar o seu pastor, o seu líder. O objetivo aqui é trazer o que a Bíblia nos ensina. Ah, Patrícia, mas eu não concordo. Joia! Mas você agora está ciente de qual é o padrão bíblico. Voltando à questão dos apóstolos, então nós percebemos que a qualificação para o ministério apostólico eram estas. E o ministério apostólico, ele se encerra com o apóstolo Paulo, que foi o 14º apóstolo. Depois de Paulo, ninguém pôde ocupar esse ministério. E Paulo, ele inclusive teve dificuldade para defender o seu ministério apostólico. E ele vai defender veementemente, e Paulo ele se enquadra, porque apesar dele não ter andado com Jesus, ele era, de certa forma, contemporâneo de Jesus. Ele esteve lá na morte de Estevão, está registrado, e no caminho para Damasco, o próprio Jesus aparece para Paulo, e o Espírito Santo agora começa a ministrar após a sua conversão. Então, Paulo ele preenche esses requisitos. Ele viu Cristo ressurreto. Ele conheceu Jesus de Nazaré. Ele não foi um dos seus discípulos, mas ele conheceu Jesus de Nazaré. Ele estava ali, ele era contemporâneo. A coisa estava acontecendo. Ele estava presente no tempo apostólico. Pedro, Tiago, João. Ele era contemporâneo, ele conheceu todas essas pessoas. Então, Paulo agora ele é escolhido e é enviado como apóstolo para os gentios. Mas aí alguém vai dizer assim, eu já sei disso,
Não, mas veja bem, você está equivocado, Patterson, porque hoje as pessoas que se designam apóstolos é porque apóstolo significa enviado, ele tem essa missão. Ok. Na Bíblia mostra para nós outras pessoas que na igreja primitiva foram referenciadas como apóstolos. Nós vamos ver isso lá em Atos 14:4, Romanos 6:17, 1 Tessalonicenses 2:6. Mas essa referência apostólica não é no sentido ministerial, é no sentido restrito. Ou seja, eram pessoas, eram discípulos, que foram comissionados para uma missão. Receberam uma missão e foram enviados para alguma missão. Então, nesse sentido, ele é um enviado, ele é um apóstolo. Por exemplo, vamos imaginar que a minha igreja me enviasse como missionário para uma tribo ou lá na China, ou na Indonésia, ou alguma tribo africana de um país da África. Então, ou seja, aqui nos índios, enfim, e mandasse para algum campo missionário, inexplorado. Então eu iria lá cumprir a missão, eu ia lá evangelizar aquela tribo, aquele povo, aquela nação. Então, nesse sentido restrito, eu estou cumprindo um chamado apostólico? Sim, sim, porque é um chamado para um serviço, é uma missão que me está sendo dada, eu estou sendo enviado. Então, no sentido literal da palavra, é um trabalho apostólico. Ok, é uma missão, eu estou sendo designado. Agora, não é disso que a Bíblia trata. A Bíblia trata do ministério apostólico. O ministério apostólico, aí já é diferente.